Ouve no seu coração, Pai, escolher teu servo, teu filho nessa noite, ó Pai, Senhor, como mensageiro da tua palavra, ó Deus, Senhor, que o Senhor, acima toda a sua sapiência, ó Pai, venha diminuir ele, ó Pai, o homem, Senhor, aqui nessa terra, ó Deus, e venha crescer o teu Espírito e a Ti, ó Senhor, através do teu Filho, Pai, que a boca dele fale, Senhor, ó Deus, aquilo que o teu Espírito, Senhor, expressar, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, Pai, assim eu entrego o teu Filho nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thiago Zacarone, sou da cidade de Três Pontas, da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Eu venho trazendo um humilde abraço do pastor Marcelo a todos os irmãos. Eu venho agradecer ao irmão Rodrigo, que me convidou para estar aqui essa noite, para vir trazer a palavra do Senhor. Venho cumprimentar os pastores que aqui estão presentes, a minha retaguarda. E creio que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para o coração dos irmãos. Eu venho pedir para os irmãos estar abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, onde está lendo a partir do versículo 40 até versículo 48. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos, vocês não estão isentos de dar glória a Deus. Aleluia, aqueles que é o único digno de toda honra e de toda glória. Quero convidar os irmãos para ficar de pé na presença do Senhor, reverência a palavra. Amém? Amém. Versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 14 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão. E a mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum podia ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Diga comigo, quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E vendo todos, disse Pedro e o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou. Diga comigo, alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Feche seus olhos neste momento. Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus, eis-me aqui na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu venho clamar a Ti, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Deus, que eu venha diminuir neste momento, Pai, mas que o Senhor venha crescer sobre este lugar, ó Pai, e que a Tua palavra, Deus, venha sentar, ó Deus, como flecha, Pai, em cada coração, Pai. Venha, Senhor, falar aquilo, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo, ó Pai, que os nossos corações necessitam, ó Pai, de ter, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero ser breve nessa palavra.
da mulher do fluxo de sangue. Quem não conhece? É uma palavra muito conhecida, né? Uma palavra muito conhecida por muitos, pregada por muitos. A palavra do Senhor nos fala que a cada dia, a cada momento a qual nós lemos a palavra de Deus, ela vem se renovar sobre as nossas vidas. Mas hoje, eu não quero falar dessa palavra como se fosse uma palavra nova para a sua vida, mas sim como se fosse um recado de Deus dos céus para você essa noite. Você pode falar para um ou dois irmãos: Deus tem um recado dos céus para você. Deus tem um recado do céu para você. Aconteceu que naquela época, quando Jesus ele vinha voltando de Gadara, ele acabara de ali ter expulsado uma legião de demônios da vida de um jovem rapaz. Jesus voltando à cidade de Tiberíades, todos esperavam ali naquela cidade, porque Jesus falou que ia voltar. E quando aquela multidão estava ali, toda esperando Jesus, aconteceu que Jesus, quando desceu ali naquela cidade, um príncipe da sinagoga, chamado Jairo, né, prostrou-se diante de Jesus e pediu para que Jesus fosse até a casa dele. Mas quando ele estava indo ao meio do caminho, entra uma lada de cena, e toda aquela ocasião, porque aquela mulher havia já muitos e muitos anos que sofria de um fluxo de sua carne. Ela necessitava de uma cura já há muito tempo. Desde jovem, desde mais nova, ela já sofria. E nós vamos entrar um pouco no detalhe da vida dessa mulher. Que ela, quando Jesus estava vindo, a palavra do Senhor nos fala que ele lá ia aonde? Para a casa de Jairo. O que Jesus ia fazer na casa de Jairo? Ia levar um milagre até a casa de Jairo. E Jesus indo para a casa de Jairo, entra essa mulher que rouba toda a cena. Creio eu que ela pegou carona no milagre que era para a filha de Jairo. Se teu irmão entendeu, diga para ele: tem carona de milagre aqui hoje, essa noite. Tem carona de milagre essa noite para você. Se você crê no Altíssimo, essa noite você vai receber o milagre que você tanto espera na sua vida. Jesus indo, aquela mulher para. E nem se eu ficar a noite inteira falando aqui, vai ser o suficiente para me mostrar um pouco do detalhe do sofrimento daquela mulher. Aquela mulher sofria tanto, mas tanto que nós não podemos imaginar o sofrimento dela. Certa vez, quando pequena, aquela mulher aparece para sua mãe e fala: mamãe, olha aqui mamãe, o que é isso? O que está acontecendo comigo, mamãe? E a sua mãe fala: não filha, fica calma, é normal. Isso acontecendo com você, acontece comigo de vez em quando. É normal que esse fluxo venha descer, que venha descer. É normal. A sua tia está lá naquele lugar. Aquele lugar da qual aquela mulher estava falando é de um pequeno arraial que tinha no fundo de toda a cidade. No fundo de toda a cidade tinha um pequeno arraial que ali toda mulher
que viesse ficar no fluxo de sua carne, no fluxo de seu sangue, ela teria que ir para aquele arraial e ficar naquele arraial durante 8 dias. 8 dias. E depois, quando cessasse, quando estancasse o fluxo de sua carne, algum parentesco daquela mulher levava água corrente para aquela mulher, para que ela se banhasse. E juntamente com aquela água corrente, levava também duas pombinhas para o sacrifício, para que ela pudesse ser considerada pura, para que ela pudesse ser considerada limpa. Eu estou falando de Levíticos capítulo 15. Se você for lá ler Levíticos capítulo 15, vai explicar isso, tudo sobre essa lei. E aquela menina, ela teve a infelicidade de nascer em Israel nessa época. Ela teve a infelicidade de nascer ali naquela cidade. E quando aconteceu aquilo com ela, a mãe tentou tranquilizá-la, tentou acalmá-la. Não, filha, você vai, daqui 8 dias eu vou estar levando ali a água corrente, eu vou estar levando os animalzinhos para ser sacrificado, e você vai voltar, filha. Assim como todo mês eu volto, você vê, eu fico 8 dias lá, quando vem eu volto, você não vê, filha? Ah, sim, mãe, mas eu quero ir, mãe, eu não quero ir, porque, nossa, mãe, fica longe, não dá não, filho, mas tem que ser, é assim, vai ser. E aquela menina, ela vai para aquele pequeno arraial, chamado de Arraial das Imundas. E ali naquele arraial, passa-se 7 dias, 8 dias. E o fluxo de sangue não se estancou. Passa 9 dias e o fluxo de sangue não se estancou. 1 mês e o fluxo de sangue não se estancou. 1 ano e lá estava no Arraial das Imundas aquela menina. A Bíblia não cita o nome dessa menina, porque quando a mulher ela vai para esse arraial, ela é tratada como imunda. Ela perde o direito de ser chamada pelo próprio nome. Ela perde o direito. E passa 2 anos, passa 10 anos, e lá estava aquela menina, já jovem, e nada poderia tirar ela dali. Quando vê, naquela época, a qual ela já estava ali muitos e muitos anos, surge uma lei, da qual todo filho, antes do seu pai falecer, de sua mãe falecer, antes de seus pais falecerem, ele poderia pegar sua parte da herança, da qual aquela que fala do filho pródigo, né, pastor? E aquela mulher, aquela jovem que estava lá, com esperanças ainda de ser curada, esperança de qual ela poderia voltar a viver novamente, de qual ela poderia ser chamada pelo seu nome. Ela pega toda a sua herança e começa a gastar com os médicos. Mas você me pergunta, mas como ela gastar com os médicos, sendo que ela não poderia tocar, ela não poderia olhar para ninguém, senão eles seriam também tratados como imundos. Aquela lei era tão severa, mas tão severa, que aquela mulher ela não poderia tocar numa outra pessoa que estivesse fora do arraial, seria também considerada imunda. E você me pergunta, mas como era gastada? Eu creio, crença minha, que as mulheres que vinham todo mês, elas chegavam, olhavam para ele, quando ficava fora do seu fluxo de sangue, saía, ia até o médico, falava para o médico dava a receita de um chá, não sei, levava para ela tomava, mas não sarava, vinha ali de novo, ia até o médico até gastar tudo quanto
tinha meios. Quantas vezes nas nossas vidas nós achamos, nós pensamos que não podemos mais ir adiante, que não conseguimos mais seguir em frente. Quantas e quantas vezes nós falamos, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho meio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Aquela mulher que estava nessa situação, Aleluia. ela estava nessa situação tão crítica. Ela achava que era uma situação tão crítica. Só que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada, não existe situações críticas. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir uma situação a qual Deus não resolva. Glória a Deus. Você que às vezes está aqui essa noite, você que veio à procura de um milagre, você que veio totalmente desespedaçado da sua vida, eu não consigo, eu não posso, não tem como, não tem meios. Uma coisa eu falo para você, o Deus a qual nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que Ele faz acontecer aquilo que nós não podemos imaginar. Não podemos imaginar. E de repente, no arraial das imundas, chega uma mulher toda quebrando tudo. Como pode? Como pode? Não sei o que acontece comigo. O que é isso? Crença minha, viu, gente? Está escrito que não. Crença minha. Crença minha do que poderia ter acontecido ali. É uma verdade relativa da qual estamos falando aqui. E aquela mulher chega quebrando tudo ali. E a outra fala: que foi, mulher? Ó, não me toque, não me regue. Mas o que está acontecendo? Ó, não me toque. E aquela mulher chega quebrando tudo ali. Está brava, mas não pode. Não pode. Não pode. Por que teria acontecido comigo isso hoje? Por quê? Por quê? E todos ali não sabiam o que fazer, porque a mulher estava nervosa, mas não falava nada que tinha acontecido com ela. Quando veio a outra perguntou: mas mulher, me diga o que está acontecendo com você. Tiberíades, minha cidade, nossa cidade, está para receber um grande homem. Está para receber a Tiberíades cheio de gente, a multidão à beira do lago. Está ali para receber aquele que estava lá em Gadara, que falou que ia voltar, que ele ia vir para ter conosco. E eu estava lá. Eu estava lá no meio do povo. Quando vejo, não vejo. Ó, eu vou ver quando vem. Aleluia. Acontece isso comigo. Mas mulher, você não sabia? Todo mês não acontece? Esse ciclo menstrual da tua vida não acontece todo mês? E aquela mulher, todo mês, mas tinha que ser hoje? Ah, se eu tivesse nascido em outro país. Ah, se eu tivesse nascido em outro lugar, a qual a lei não exige tanto assim da mulher. Tinha que ser hoje. Logo hoje, Jesus de Nazaré está em Tiberíades. Aleluia. Tinha que ter acontecido isso comigo hoje. Lá naquele campo. Lá naquele campo, sem esperança nenhuma, aquela mulher raquítica, aquela mulher já não tinha esperança, já não tinha como mais viver, já não se trocava de roupa. Trocar de roupa pra quê? Trocar de roupa pra quem? Eu lhe pergunto. Ela escuta, quem está aqui? Jesus está na minha cidade. Aleluia.
ela toma força. Ela toma força. E ela começa. E a Bíblia nos fala que aquela mulher, sem força, só em pensamento, ela disse: se apenas eu tocar, Aleluia. se apenas eu tocar, eu serei curado. Eu serei curado. Aleluia. Detalhe: Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo. No mesmo momento que Jesus escuta aquela mulher falando: se eu apenas te tocar, porque Jesus é o quê? Quem sabe falar que Jesus é? Onisciente. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus, ele sabe do teu pensamento, ele sabe do que você está sentindo, ele sabe da tua necessidade. Aleluia. Às vezes você fica se impondo limites, às vezes você fica colocando sobre a sua vida: eu não posso, eu não vou, porque não dá. Meu irmão, você pode. Sabe por que você pode? Porque Jesus está contigo. Jesus está com você. Posso todas as coisas naquele que Ele te fortalece. Muitos falam que aquela mulher, ela saiu se arrastando no meio do povo e foi até lá, mas eu penso assim: como que ela chegou até Jesus? Como, pastor, que ela chegou até Jesus? Eu penso comigo, se até mesmo aqueles que estavam perto de Jesus, ao tempo todo não reconhecia Jesus, eles teve que pedir um sinal para Judas, não foi? Judas, me dá um sinal. Sabe aqueles que viviam perto ali, não conheciam? Como que aquela mulher, que havia tantos anos já no arraial das imundas, tantos e tantos anos no arraial das imundas, desde jovem, desde pequena, a Bíblia, alguns teólogos nos falam que a menina tinha na faixa de 12 para 13 anos, quando aconteceu isso com ela. Como que ela ia conhecer Jesus? Como ela ia saber quem era Jesus? Como? Me diga. Aquela mulher, ela foi se arrastando. Crença minha, eu penso assim, que aquela mulher estava: se eu apenas te tocar, eu serei sarado. Eu sei que o Senhor é Deus. Naquele momento, Jairo falou assim: Jesus, vem até minha casa. Jesus falou: eu vou até a tua casa, Jairo. Lá vai Jesus, lá vai Jesus, lá vai Jesus. Sabe? Você acha que Jesus precisava ir até a casa de Jairo? Precisava que Jesus ir até lá? Precisava? Precisava não. Era só ir para lá. Basta uma palavra, e a filha de Jairo seria curada. Bastava uma palavra. Quem lembra daquele centurião que chegou até Jesus? Jesus falou assim: eu vou até lá. Mas aquele centurião falou assim: ó, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Aleluia. Ele falou: não, eu sou um centurião, eu sou acima de 100 pessoas. Se eu falar para ele: vai daqui para ali, ele vai, ele me obedece. Então eu sei que o Senhor tem uma palavra, o meu servo será curado. E ele foi curado. Aleluia. Não bastasse
palavra e a filha de Jairo se levantaria. Só que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada na Bíblia é fruto do acaso. Nada. Tudo tem um propósito. Às vezes você pensa assim, aconteceu alguma coisa. Meu Deus. Nesse dia veio acontecer que um irmão nosso lá em Três Pontos, fazia parte de uma cidade lá, ele veio a falecer, sofreu um acidente de moto, veio a falecer, e eu mais o pastor Marcelo, nós estávamos lá em Passos. Estava falando com o pastor, estávamos lá em Passos. E nós recebemos a notícia que esse irmão tinha sofrido um acidente. E nós começamos a orar por ele. Ele tinha sofrido um acidente e ficou em coma. Deu coágulo no cérebro. E nós começamos a orar por ele. Nós colocávamos um pedido de oração nos cultos da igreja lá. E nós orávamos por ele. Só que veio acontecer que ele faleceu. Muitos ficaram conformados. Muitos ficaram conformados. Você sabe como é que é povo, né? Povo! Você já viu como é que é o povo? Como que é a ação, é a atitude do povo no velório? Você já viu como é que é? Estava morto. Aí quando vê, chega um. Meu filho tá morrendo, por quê? Aí tá. Aí ele para, aí ele pega, ele senta, né? Ele senta. Aí quando vê, parece mais. Aí todo mundo fica quietinho, né? Aí quando vê, parece mais um irmão. Todo mundo. Todo mundo começa a chorar também. Aí quando vê, todo mundo fica quieto, aí entra mais um. Todo mundo volta a chorar de novo. É a mesma história repetidamente. Toda hora. É assim o povo no velório, não é? Mas não. Aqueles que têm a convicção de que está salvo, aquele que tem Jesus com ele, não, meu irmão, ele não chega fazendo escândalo em velório, não. Ele não chega. Ele chega assim, ó, na família. Deus conforta o coração. Deus te abençoe, meu irmão. Ele chega dando força. Deus te abençoe, meu irmão. Ele chega dando força. Ele ora pela família. Ele não vai chorar por aquilo porque já está morto, meu irmão. Está morto. Era um colega nosso? Era. Eu amava ele. Quando ele estava vivo. E aí nós começamos a orar pela família. Nós já invertemos, né? Estava orando por ele quando ele estava internado. Aí quando ele veio falecer, nós começamos a orar pelo conforto da família dele, pelo conforto daquelas pessoas que estavam próximas dele, né? E ali aquela mulher, Jesus, quando ele foi, ele sabia que aquela mulher estava pensando. Ele sabia que aquela mulher estava vindo. Mas como que Jesus ia chegar? Como? Ou quer dizer, melhor, como que ela ia chegar até ele? Ele foi até lá. Na hora que ela pensou, se eu apenas tocar, eu serei curado. Eu sei que o Senhor é Deus. Não é? Aí Jesus foi até ela. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus relou as vestes dela. Jesus relou as vestes dela. E ela foi o quê? Curada. Ela foi curada. Meu irmão, aquiete o seu coração. Fique tranquilo. Sabe por quê? O milagre vai relar em você. O milagre vai chegar até você.
pessoas que ficam desesperadas. Ai meu Deus, nossa, eu estou com câncer. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Em vez daquela pessoa pegar e colocar a sua vida em Deus, não, ela fica desesperada. Meu irmão, fique tranquilo, o milagre vai chegar até você. Aleluia. Quando você tem fé, quando você acredita que o milagre pode chegar até você, ele vai até você. Aquela mulher, ela tinha uma fé sobrenatural. Como que é? Olha para você ver, se fosse outros na nossa época aqui, eu vou até falar, se fosse outros na nossa época aqui, ia até desanimar. Ia até deitar lá e parar de comer para morrer. Eu pensar assim, como que eu vou até lá? Aí aquela mulher foi curada, né? Pensa minha, hein? Eu penso assim. Ela estava lá. Aleluia. Aí quando vê aquela irmã indo assim, embora assim, eu tô curado, então deixa eu ir, né? Deixa eu ir embora, né? Aí quando vê Jesus grita assim, quem é que me tocou? Aí ela fala assim, vamos ver. Sabe por quê, irmão? Porque naquela época, se ela tocasse numa pessoa, seria considerada imunda daquela pessoa, não é? E quem tocasse, por exemplo, ela seria apedrejada, porque ela não podia andar pelo povo. Não podia andar pelo povo. Então, a partir do momento que ela saiu ali, daquele lugar, a partir do momento que ela saiu ali e foi até lá, ela já estava assinando a sua sentença de morte. Já estava assinando a sua sentença de morte. Só que aí na hora que Jesus gritou assim, ó, quem é que me tocou? Aí ela continuou andando. Se eu falar alguma coisa, esse povo vai saber, porque o que vai acontecer? Eu vou ter que declarar a causa da qual eu toquei em Jesus e eu fui curado. Então se eu declarar que eu tinha fluxo de sangue, esse povo aqui vai me matar aqui. Então aquela mulher continua andando. Só que aí, sabe o que deu coragem? A maior força que deu coragem para aquela mulher erguer a cabeça e falar que foi ela que tocou em Jesus. Você sabe qual foi? Presta atenção. Quem é que me tocou? Ela continuou. Quem é que me tocou? Ela continuou. Quando veio Jesus fala assim, alguém me tocou. Ela, opa, peraí. Jesus está me chamando de alguém? Hã? Não, peraí, ué. Esse negócio aí não tá certo, peraí. Como é que é, Jesus? Estão me chamando de alguém? Fui eu que toquei. Sabe por quê, meu irmão? Jesus, ele troca verbante, como melhor dizendo, ele troca a expressão da palavra. Ele estava perguntando, quem é que me tocou? Aí quando ele fala assim, alguém me tocou. Meu irmão, aquilo significava muito para a vida daquela mulher. Há muitos e muitos anos, ela não era chamada pelo seu nome, ela era reconhecida como ninguém, ela era reconhecida como, nem era reconhecida. Há muitos e muitos anos, ninguém na cidade via aquela mulher, somente as mulheres viam aquela arraial. E de repente, Jesus fala, alguém me tocou. De repente, Jesus chama aquela mulher de alguém. Aí como melhor dizendo, alguém me tocou. Opa, sou eu, Jesus. Eu que te toquei. Eu que te toquei, Jesus. Aquela mulher, ela pega uma coragem sobrenatural, sabe por quê? Sem medo de nada. Sem medo de nada. Aí, aquela mulher, eu que te toquei, Jesus. Sabe por que eu te toquei? Porque já havia muitos e muitos anos que eu estava no arraial das imundas, sendo chamada por imunda. Não tinha nome, ninguém me chamava pelo meu nome.
E de repente chega o Senhor falando que eu sou alguém. Então se o Senhor fala que eu sou alguém, é porque eu sou alguém. Aleluia. Não tem ninguém que venha apontar o dedo na minha cara para falar que eu sou ninguém, porque eu sou alguém, porque Jesus me chamou de alguém. Aleluia. Se Jesus me chamou de alguém, quem é? Metido a vez para falar que eu não sou ninguém? Quem é? Ninguém. Quem? Aleluia. Jesus me tocou. Eu toquei Jesus, né? Melhor dizendo. Porque eu sou alguém. Jesus está falando que eu sou alguém. Naquele momento, aquela mulher pega por uma coragem inastimável. Maravilhoso essa história, porque muitas das vezes nós temos vergonha de nós mesmos. Nós temos vergonha de tocar Aleluia. nas vestes de Jesus. Com medo de alguém falar de mim. Muitas das vezes nós temos vergonha de colocar a Bíblia debaixo dos nossos braços. Nós temos vergonha de ir na casa do meu vizinho para falar do amor de Cristo. Muitas das vezes nós temos vergonha, nós nos escondemos na escola. Nós nos escondemos no nosso trabalho. Nós temos vergonha. Meu irmão, você é alguém. Então fala daquele a qual você tocou. Jesus. Você é alguém. Eu sou alguém. Sabe? Às vezes eu fico inconformado, porque há tantas pessoas que ainda não sabem, ainda não conhecem Jesus. Ou há tantas pessoas que conhecem Jesus, mas não podem o caminho de Jesus. Sabe? Eu acho que às vezes o dever é nosso. Será que o dever é nosso de nós chegarmos até essas pessoas? Jovens se perdendo, jovens se prostituindo, jovens nas drogas. Eu falo porque eu usei droga há muitos e muitos anos. Hoje eu sou liberto pela honra e glória do Senhor, porque a palavra do Senhor chegou no meu coração. Fui internado uma vez, saí lá da internação e não voltei para a igreja. Voltei, mas não voltei. Voltei, mas meu coração mesmo não estava lá em Jesus. Porque não foi pregada a palavra de Jesus corretamente. Quando eu fui internado pela segunda vez, aí sim ardeu no meu coração. Aí sim eu me converti verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor foi dita corretamente até o meu coração. Mas muitas vezes nós estamos deturpando a palavra de Deus. Muitas das vezes escutamos pessoas falando totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos fala. Sabe? Aquela mulher, ela teve a coragem. Aquela mulher, ela se tirou do conformismo, do palácio, sabe? Muitas vezes nós nos colocamos no palácio. Por que Davi, aí a gente fala assim, mas por que Davi, ele cometeu um homicídio e um adultério? Por quê? Porque ele ficou no palácio. Naquela época, ele ficou no palácio. Sendo que era para reis guerrear junto com o seu povo. Naquela época os reis guerreavam junto com o seu povo. Mas
Davi falou assim, eu vou tirar uma porca aqui. Hoje eu vou ficar de folga aqui, esse final de semana, eu vou ficar de boa aqui, né? Mas não, eu estou lutando faz tempo já, ué. Mas não, meu irmão, ele não podia parar, não. E ele parou, ele ficou ali, no conforto do palácio. E o que aconteceu? Foi aonde ele viu Betseba, e aí ele se adulterou, aí veio o homicídio logo em cima e tudo. Por quê? Porque ele ficou no palácio. Se ele tivesse ido como todos os reis naquela época aí, junto com o seu povo, ele não ia acontecer o que aconteceu com ele. Mas é como eu falei, nada na Bíblia é fruto do acaso. Depois ele se destruiu com Deus. Mas, meu irmão, nós temos que sair do comodismo. Nós temos que sair. Se você está vendo que você precisa, então saia. Vai até Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela foi até Jesus. E ela falou, eu sou alguém. Porque Jesus falou que eu sou alguém. Aleluia. Meu irmão, na ótica humana, aquela mulher já estava derrotada. Aquela mulher, ela já não tinha perspectiva de vida. Ela já não podia seguir em frente com a sua vida. Na ótica humana, todos olhavam para ela e falavam assim, você é derrotada. Você é derrotada. Falava não o nome dela, porque ela não tinha nome. A Bíblia não cita o nome dela. Aquela mulher, pela ótica humana, ela estava derrotada. O diabo já estava fazendo festa. Culto de ação de desgraça. O diabo está fazendo aí culto de ação de desgraça. Mas por quê? Porque ela está derrotada. Mas por quê? Porque ela não pode mais, ela está sem nome, ela está lá, está derrotada. E o diabo está lá, fazendo festa. Só que de repente, Jesus ele muda totalmente de história. Ele fala, suspende a festa aí, diabo. Sabe por quê? Porque tem festa de crente na terra dos viventes. Aquela mulher, ela é de exemplo para nossas vidas. Sabe, quando tem aquela música que fala quando tudo diz que não. Tudo dizia que não para a vida dela. Tudo dizia que não. Será que talvez na tua vida tudo dizendo não? Às vezes você pensa assim, nossa, Oh, Deus. não está dando, não vai. Olha você vê, não aparece emprego para mim. Irmão, no que você menos espera, Jesus está chegando e está relando milagres sobre a tua vida. Somente para aqueles que creem, somente para aqueles que têm fé, Aleluia. para aqueles que acreditam que o milagre pode acontecer. O milagre pode acontecer. Sabe aquelas pessoas que sempre se achavam a locomotiva e olhavam assim como se fosse o último vagão? Ah, ele não pode. Sabe aquelas pessoas? Hoje, elas vão ter que colocar binóculos para te enxergar lá na frente. Mas somente se você crer. Aleluia. Somente se você crer. Se você acreditar que Jesus faz o impossível acontecer sobre a tua vida. Somente Jesus. Quando tudo dizia que não, quando tudo falava não, ela não pode, ali veio o milagre sobre a vida dela. E ao mesmo momento, olha para você ver, é tão interessante. Aquele milagre era para a filha de Jairo. Aquele milagre era para a filha de Jairo. Jesus aí ia para a casa da filha de Jairo.
Jesus, no meio do caminho, ele passa e dá uma carona para aquela mulher que precisava do milagre. Jesus não deixa ninguém para trás, meu irmão. Aleluia. Aonde Jesus passa, o milagre acontece. Oh, glória. Aonde Jesus passa, o morto levanta. É, meu Deus. Aonde Jesus passa, vida tem. Aonde Jesus está, a vida acontece. A vida acontece. Você é alguém. Fala para o irmão, eu sou alguém. Você é alguém. Creia. Creia que você pode, que você consegue, que irá acontecer sobre a tua vida. Amém? Quem pode bater uma salva de palmas para o Senhor, que somente Ele é digno. Amém. Agradeço a oportunidade ao pastor. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de vir aqui até a igreja. Eu fico muito feliz de rever aquelas pessoas a qual nós conhecemos. Eu estive aqui da outra vez com o pastor Marcelo e foi minha primeira viagem com ele. Ele fez conta para esperar, foi minha primeira viagem. Eu fiquei muito alegre quando ele me chamou. E quando eu conversei com o pastor José lá na Marcha Jesus, aí o pastor acho que conversou com o irmão Rodrigo, e o irmão Rodrigo foi me chamou, e eu fiquei muito feliz, né? Porque o nosso chamado é, Jesus fala assim, ó, ide e pregar o evangelho, né? Para toda criatura. Então eu fico muito alegre quando eu tenho que me deslocar lá da minha cidade, ir para outra cidade, ou até mesmo me deslocar da minha casa e ir para a casa do vizinho, ou ir para a casa do amigo, ou ir para a minha igreja e falar de Jesus. É muito bom. Meu irmão, põe no teu coração, que você é alguém. E você pode fazer diferença. Aquela mulher, ela fez diferença. Aquela mulher, ela fez a total diferença. Ela não podia chegar até o povo. É o que acontece com nós. Às vezes nós pensamos assim, ó, nossa, que barreira que tem, eu não posso chegar até aquele povo ali. Muitas vezes nós colocamos barreiras na nossa frente. Nós colocamos. Só que Jesus, Ele te dá força para você atravessar todas essas barreiras. Ele te dá força para você atravessar qualquer impedimento que esteja à tua frente. Amém? Então diga assim para o seu irmão, eu sou alguém. Vai uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Somente Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada. Que Deus possa vir confortando nossos corações cada dia. Que não só fica, nessa campanha, mas que Deus possa vir dar mais campanha, jovem, que eu recebi minha bênção nessa campanha. E eu estou passando o pastor para dar as bênçãos apostólicas. Amém?